Bom, gente, obrigado aí. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Então, Daniel, só resumindo, nessa festa, eu nem perguntei o nome dela. Então, eu conheci a Renata na festa junina, há mais de 20 anos atrás. Uau! E quando a prima dela me apresentou a ela, eu dei um beijo na boca dela sem perguntar o nome dela. E até hoje, depois de 20 anos, eu sou chamado de criança por ela. Mas foi um beijo assim, infantil na época, né? E deu certo, tô com ela até hoje. Glória a Deus. E o que você achou disso, Renato? O que você achou disso? Do nada, minha cara e pá! O que você fez? Então, realmente, né? Poxa, a pessoa nem te conhece, já chega, vem te dando beijo, né? Naquela época, hoje as pessoas não se espantam, né? Mas naquela época a gente se espantava, né? Ele falava há mais de 20 anos atrás. Gente, a gente é casada há 24 anos. Meu Deus! Foi há 28 anos atrás. 29 anos atrás, quase 3 décadas atrás. Né? Vou perguntar o que minha mãe acha disso naquela época. Né? Então, que ele era muito tímido, na verdade. Juliana botou. Gostei. Juliana colocou lá que você é um homem de atitude, Wagner. Olha de atitude. Tímido, porém de atitude. E, irmã, falando de atitude, é que falta em muitos casamentos hoje, para muitos casais. Atitude e ação e atitude. Né? E o Evangelho, ele me ensinou muito, e hoje, na vida de muitos casais, que o Senhor tem nos apresentado, tem nos direcionado, eu tenho ministrado muito para homens, né? Para homens. E para homens, falando muito sobre atitude e ação. E, com a glória e honra do Senhor, eu e Renata estamos tratando e acompanhando um casal de Belfort Roxo. Uma irmã dela que fez um casado de passeio conosco, falou que foi uma formatura nossa e falou que o casamento estava em crise. Lá em Belfort Roxo, eu falei, eu quero lá em Belfort Roxo. E através de como sem conhecer eles, como pela fé, jejuamos, pedimos ao Senhor orientação e fomos lá falando, Senhor, tu sabe como está nosso coração e o que o Senhor fez na nossa vida, eu quero, por favor, faça na vida deles. Nós fomos em espírito de oração para Belfort Roxo. E quando a gente fala de atitude, que foi uma palavra-chave que a Deise falou, é que falta em muitos casais, principalmente no homem. Né? E para a glória e honra do Senhor, esse casal foi restituído depois de 10 meses separados. A esposa voltou para casa. Eles foram no culto de gratidão lá do projeto que a gente tem também na nossa igreja, chamado Visão Radical. E é muito gratificante aquele homem ter feito aquele projeto. E a gente não espera a glória e a honra do Senhor, mas você vê a gratidão dele, a felicidade que é a vida dele, a família dele restituída. E toda vez que ele me liga, ele fala, pô, irmão, estou botando em ação aquelas atitudes que faltavam em mim para com a minha esposa e está dando certo, está dando resultado. Então, essa palavra atitude foi chave, tá? Não foi por acaso, não. Teve um propósito. Mas vou deixar vocês continuarem aí. Quer falar, amor? Não, continua aí, desenrola. Eu quero fazer uma pergunta, porque assim, vocês estão falando, né, que vocês tiveram problemas no início do casamento, tiveram problemas no casamento de vocês, e como o casamento foi restituído, você pediu para que fosse feito na vida do outro casal também. Então, entrando nesse contexto, quais foram os problemas que vocês enfrentaram no início do relacionamento de vocês? Irmã, eu vou falar para você que quando nós não conhecemos os princípios, que é a palavra, os processos na nossa vida ficaram muito difíceis. Porém,
quando aprendemos os princípios do Senhor sobre o casamento e colocamos em prática, não somente aprender e ficar no conhecimento, não, mas praticar. Faz toda a diferença. Os processos ficaram mais fáceis e os propósitos da vida da nossa vida aconteceram naturalmente. Amém. Porque princípio, processo, propósito, ele é uma roda gigante, ele está uma interligada à outra. É uma roda gigante. Princípio, processo, propósito. Só que quando você começa errado, é impossível terminar certo. Mas quando você começa certo, é impossível. Aí quando você começa errado, é impossível não dar certo. É impossível dar errado. Mas quando começa certo, é impossível não dar certo. Então, assim, os princípios da nossa vida, quando a gente aprendeu através de discipulado, aprender primeiro o que é obediência, o que é honrar pai e mãe, o que é honrar a liderança, o que é submissão no casamento, da esposa para o marido, né? Amar a esposa como o Senhor amou a igreja. Quando eu aprendi a honrar minha esposa de fato, porque ao contrário, quando você lê em Efésios 5:22, ao contrário das bênçãos é maldição. Ao contrário do que está no princípio, que é a palavra, é maldição. Né? Então, através do Evangelho, quando eu primeiro tomei posse para mim antes de querer passar e transmitir, porque tem muitas pessoas pelo qual leem a palavra, meditam na palavra, mas não cumprem a palavra. É diferente de quando tem muitos ministros aí pregando a verdade, mas dizendo uma mentira. Porque ele primeiro precisa ministrar para ele. Já viu aquela historinha ser gerente de si mesmo? Ele primeiro precisa tomar a palavra de Deus primeiro para ele, verdade para ele, antes de querer passar para os outros aquilo que ele não vê, aquele que ele não vive. E eu nunca vi ninguém pregar o que não vive e a palavra do Senhor fazer o efeito esperado. Porque é impossível, não tem como uma pessoa que vive tudo ao contrário da palavra de Deus e ele pregar, e pode acontecer de você também usar ele para que a palavra dele se cumpra, para que a palavra que for ministrada, as pessoas pelo qual está escutando, sejam abençoadas. Né? Mas a vida dele vai continuar vazia. Né? Continua vazia. Ele continua achando que está cheio, não, ele está vazio. Ele continua sendo um vazio, literalmente. Né? Então, assim... A palavra tem um versículo, Wagner, que diz que quando você chegar lá em cima, lá no céu, né, vai dizer assim, em seu nome eu preguei e eu fiz, né? E o Senhor vai dizer... Preguei em seu nome... Então entra muito nisso daí, né? Que você tá falando, né? Exatamente. Ele vai falar, passai-vos de mim, pois não vos conheço. É a palavra que se cumpre, porque ele é fiel à palavra dele, né, irmão? Ele é fiel à palavra dele. Daniel, quando a gente começou a trabalhar com os casais, Deus estava ainda fazendo muito... A gente estava ainda no meio do processo, porque não existe um projeto concluído no casamento. A gente não é um casal perfeito. Não existe, somos um casal perfeito. Não existe isso, né? Mas quando a gente estava já trabalhando com casais, Deus ainda estava trabalhando em muitas áreas do nosso relacionamento. E eu falava para o Senhor, e eu orava, Senhor, eu não quero, exatamente o que ele falou, eu não quero falar aquilo que eu não vivo. Então, eu não quero pregar aquilo que eu não vivo. Então, eu tinha muita consciência disso, do que ele estava falando. E a gente fez o curso Casados para Sempre primeiro. Fomos ministrados, fomos muito abençoados, porque esse curso ele tem muita base bíblica. Muita mesmo, é muito profundo. Vocês disseram que fizeram também, não é isso? Sim, fizemos. É maravilhoso esse curso. Foi incrível. Muita base, maravilhoso. E quando a gente começou a ensinar, parece que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, assim, meu Deus, foi um crescimento muito grande para a gente. Trouxe um crescimento muito grande também para o nosso relacionamento, assim. Como pai, mãe também, como no dia a dia, aquelas batalhas que, assim, uma coisa a gente aprendeu, hoje a gente vê na prática, né? Porque vocês começaram
vamos dizer assim, você já tinha uma certa forma, uma base. A gente não, a gente começou e o nosso trilho descarrilhando, a gente fez o curso. Então estava todo o trilho fora do lugar e a gente não podia parar o trem para consertar e fazer a manutenção. A gente tinha que ir com o trilho fora do curso e continuar e fazer no curso e botar a casa em ordem. Foi bem assim, com o trem andando. Né? Estou fazendo essa analogia, mas para poder compreender melhor, que não é tão simples assim. Mas quando a gente foi ministrando na vida dos casais, e eu lembro bem que eu falava para o Senhor, eu não quero pregar aquilo que eu não vivo. E uma coisa que eu sempre falava era, Deus está trabalhando nessa área. Até hoje a gente ainda fala, né, amor? Tem casal que ainda fala, nossa, vocês falam a verdade. Falamos sim, porque não somos perfeitos. Não adianta a gente querer dizer que a gente vive uma coisa que a gente não vive. Porque daí a gente vai ser vazio. Então, assim, tem áreas ainda que a gente confessa que Deus ainda está trabalhando, mas eu já vejo como Deus trabalha. Eu já vejo como certo, porque Deus está no barco, Deus está conosco, e já vejo como tratado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mas, Renata, o que vocês faziam, erros que vocês cometeram lá atrás, lá no início do relacionamento de vocês, que hoje vocês não cometem mais? Então, vamos lá. Eu gostei dessa pergunta, porque assim, primeiro de tudo, a gente casou sem conhecer o Senhor. Vamos lá, por parte. Né? Na verdade, ele não era evangélico e eu era, mas eu estava afastada. Então, o que eu fazia? Eu não botava Deus em primeiro lugar na minha vida. Menos ainda ele. Então, qual era o principal erro? Deus não era o centro do nosso relacionamento. Então, a gente foi morar juntos. A gente não priorizou as coisas do reino de Deus. Então, a gente começou todo errado. Lembra que ele falou, quando começa errado, né, dificilmente vai terminar errado. Né? Com a graça de Deus, Deus foi ali pelas promessas que Deus tinha nas nossas vidas e por a gente buscar obedecer a Deus, tanto ele quanto eu. No meio desse caminho, Deus veio, pela graça e misericórdia dele, nos ajudou a colocar no trilho certo, né, a nossa vida. E aí, o que mais? Não tinha comunicação, né? Ele falava, meu pagamento é o meu dinheiro, é o meu salário. Eu pago o aluguel e eu compro as coisas, eu boto comida dentro de casa. O resto você paga aqui, você paga colégio dos meninos. Então, era assim, era tudo dividido. Eu isso, você aquilo, né? Então, era um individualismo, não era uma coisa nossa, não era, né, uma só carne. Então, a gente chega com uma cultura, né, diferente, de famílias diferentes, né? Chega com aquela visão diferente, que muitas vezes não tem a referência. Eu não tive referência de pai, eu não fui criada pelo meu pai, fui criada pelo meu avô e por minha avó, que minha avó é uma bênção na minha vida, mas não tive essa referência de pai, só que dificulta na hora que a gente é casado, né? Na hora que a gente casa, por mais que a gente tente fazer a melhor forma, a gente não tem uma referência segundo a palavra de Deus. Eu acho que esses são os principais erros que a gente cometeu ali no início. Entendi. Forte, hein? Fortíssimo. Fortíssimo. Falando do início, vamos manter o foco no início. Eu acho que a pergunta da Deise também, ela quer saber o que aconteceu, Dá para repetir a pergunta, Deise, que você nos fez? As erros que a gente cometeu no início. Ah, tá. É tudo que é ministrado no Casamento Radical. Inclusive, esse curso foi idealizado por mim e pela Renata através do Espírito Santo. Hoje a gente ministra o Casamento Radical, que é um curso que foi feito através da inspiração do Espírito Santo e que, através desse curso, ao contrário do casado para sempre, só podem 5 casados, o Casamento Radical podem vários casais. Você tem uma ideia, a primeira turma desse curso foram mais ou menos 20 casais, estamos falando de 40 pessoas. Casais que, com a glória de Deus, né, entraram... temos muito testemunho. Entraram separados e saíram casados de novo. Amém. Então, quando você vê as coisas acontecer, você vê assim, caramba, Deus está nesse negócio. Não foi coisa da nossa cabeça, não. Foi inspiração do Espírito Santo. A gente está vendo milagres acontecer.
Amém. Mas uma das coisas que a gente praticava errado era o que? A falta da comunicação, que muitos casais faltam hoje a comunicação. Casais que chegam, o marido que chega em casa mudo, vai dormir mudo e acorda mudo. Não dá atenção aos filhos. Né? Celular, né? Celular hoje tomou conta das famílias hoje. A mesa hoje, em muitos lares, são mesas praticamente ilustrativas nas casas, não se tem mais comunhão, porque a mesa traz comunhão na família, traz comunicação. Né? Hoje as urgências de resultado tem separado casais preocupados com finanças. A falta de acordo do casamento tem separado e tem aumentado os índices de separação no casamento, segundo o IBGE. Né? A gente vê hoje casais hoje que o que é seu, o meu é meu. Não, a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não se fartará facilmente, porque o Senhor é a terceira dobra. O vinho nesse casamento jamais acabará se o Senhor estiver nesse casamento. Amém. Porque lá em João capítulo 2, Maria chega para Jesus e vai falar, filho, o vinho acabou. Jesus fala para ela, o que tem eu contigo, mulher? Quando você lê esse contexto, parece que ele está dando fora em Maria, mas não está dando fora em Maria. Ele só está falando o seguinte, ainda não é chegada a minha hora. O que o Senhor está dizendo para Maria, eu sei o que está acontecendo. Eu sei a atmosfera espiritual que está aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque o primeiro ministério do Senhor foi o casamento. O milagre do casamento em Caná da Galileia. Forte, né? E quando ele fala para Maria, Maria, o que tem eu contigo? Ele já está sabendo o que está acontecendo. Mas ele diz para Maria, entre linhas, ei, não está no momento de eu agir ainda. Então, chamaram o noivo, e o mestre Sala, como diz a palavra. E ele comunica, o vinho acabou. E quando o Senhor age nessa forma, quando o Senhor sabe que o vinho acabou de fato naquele casamento, a palavra de Deus diz no final, fala assim, e o bom vinho estava reservado no final. Porque quando o Senhor está no casamento, o bom vinho nunca acaba. Amém. E o que ele quis dizer para aquele casamento é o seguinte, o Deise, eu sei que está acontecendo, mas não chegou a minha hora. Ele não falou que não ia fazer. Ele não falou que ia deixar acabar o vinho. Não era chegada a hora, mas tinha uma hora para começar o milagre dele. Amém. Você vê no texto que ele não fala que o casamento ia acabar. Ele não fala que o vinho acabou, isso não é problema meu, não. Ele fala, eu sei que acabou o vinho, mas não chegou a minha hora, porque tem uma hora. Mas não é agora. Tem uma hora, eu vou fazer, mas não é agora. Eu vou fazer o milagre, mas não é agora. Não chegou a hora de eu agir. Então o Senhor, ele age, mas não do nosso tempo. Porque Maria ele sabia que o vinho tinha acabado. Maria foi falar com ele, mas ele falou, não, tem uma hora, mas não é agora. Eu vou agir nesse casamento, mas não é a hora. Então, quando o Senhor está no casamento, o bom vinho nunca acaba. Está ouvindo? Voltou. Voltou. Então, para finalizar essa reflexão, muitos casamentos têm acabado porque tem pessoas indo para a igreja, casais indo para a igreja com roupa de hebreu, mas com a sandália do Egito. Eita, meu Deus! Tem muitos casais que quando chegam em casa, o Senhor continua na porta batendo, como diz lá em Apocalipse. Né? Porque o Senhor, ele só entra, ele só abre a porta para o Senhor quando a finança aperta, quando o filho adoece, quando o desemprego chega. Quando vem os problemas, ele lembra. Aí a porta é aberta da tua casa.
eis que estou à porta e bato. Aí eles abrem. Mas quando chega, sai da igreja, chega em casa, o Senhor continua na porta, porque naquela casa ele não se encontra há muito tempo. É verdade. Oh, meu Deus. É forte, Então, né? irmão, eu vou falar para você, o casamento hoje, quando tem Jesus, o bom vinho nunca acaba. E jamais vai acabar. Porque ele é Deus, o casamento, o projeto é dele, não é do homem. E podemos até ser falhos, podemos até ter dificuldades de cumprir, às vezes, princípios, conhecê-los. Podemos até ter nossas limitações, vamos dizer assim. Porque nós temos essas limitações, nós somos humanos. Mas quando nós verdadeiramente buscamos o Senhor, colocar o Senhor no centro das nossas vidas, Ele nos direciona pelo caminho. Ele nos aponta o caminho que devemos seguir. Então, Ele vem e nos ajuda a colocar de volta tudo no devido lugar. Então, devemos sempre perseverar em buscar ao Senhor. Porque ainda que tenhamos dificuldade, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos mantém firmes ali no propósito. Então, assim, essa é uma palavra que muitas vezes eu dou para os casais, para as esposas principalmente. Pode até estar difícil. Pode ser até duro, difícil isso, mas persevere em buscar o Senhor, porque no dia a dia, ali na luta, né, você tem que ter paciência, você tem que amar sem esperar nada em troca, muitas vezes, porque quando fala do amor do marido pela esposa, lá em Efésios 5 fala que Jesus amou, que o homem deve amar a esposa assim como Jesus amou a igreja, e Jesus não amou uma igreja pronta que já amava ele, não, Jesus amou uma igreja que não amava. Então, é assim que o marido deve amar a esposa, e a esposa também deve corresponder dessa forma o amor do marido. Então, a gente não tem que esperar estar tudo bem para amar o marido, para corresponder ao amor dele, para cuidar, para honrar. A gente não deve esperar isso. Então, a gente deve amar obedecendo a palavra de Deus. Então, no dia a dia ali, pode não haver esses embates, mas está difícil? Busque honrar o Senhor, busque no Senhor essa força, porque o Senhor vai sustentar, vai dar direção. Coloque sempre o Senhor no centro, porque Ele vai trazer de volta todas as coisas. É o Senhor em primeiro lugar. Quando você põe em ordem a vida espiritual, todas as demais coisas, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É exatamente assim. É verdade. Renata, por que você acha que as mulheres têm tanta dificuldade em se submeter? Falou isso? Eu acho que o pessoal... Até bom você ter perguntado. Assim, ele falou desse curso, né? Quando chegou nessa parte de preparar o estudo para falar sobre a submissão, meu Deus do céu, foi prova para mim, menina. Foi uma luta para mim. Foi uma batalha mesmo. Não que eu tivesse dificuldade em me submeter, mas porque é uma questão cultural. Aí a gente fica tentando dar jeitinho para a palavra de Deus. A gente fica tentando arrumar um jeitinho de encaixar de forma que a gente aceite. E não é isso. A submissão é a submissão e pronto. É se submeter como quem se submete ao Senhor. E é se submeter pela fé. Ah, mas você não conhece meu marido. Ninguém conheceu também o meu. Mas também ninguém conheceu o meu. E aí a gente tem que se submeter pela fé. É lógico que o marido não pode mandar você botar a cabeça debaixo de um trem, não pode dar ordens doidas desse jeito. Não, aí vai ser contrário à palavra, vai colocar sua dignidade, sua segurança. Não estou falando disso, né? Essas questões extremas, mas estou falando de uma questão de fé. Tem uma passagem que fala que a fé ela opera também pelo amor. Então, ele pode não ser aquilo que você espera, mas você precisa ter a fé que ele ainda será, porque você está esperando em Deus. Você não está esperando no mundo, você está esperando em Deus. Então, a gente põe essa fé em ação quando a gente também se submete, porque a gente está se submetendo ao mesmo Deus que requer dele um amor sacrificial. Então, se eu creio que Deus
é Deus fiel para cumprir esse propósito de um amor sacrificial. Então eu vou me submeter a esse Deus que me pede também uma submissão ao meu marido. Não é a submissão cega, não é a submissão que o mundo prega, do machismo, do que a mulher faz isso, a mulher faz aquilo, do autoritarismo do homem. Não, não é isso. Não que ele não me ouve, não, ele me ouve, a gente chega a um acordo juntos, sabe? A mesma Bíblia diz Deus fala para Abraão, escuta sua esposa Sara. Deus fala isso para Abraão. Não significa que não possa haver diálogo, mas significa que existe sim uma liderança e que essa liderança sim deve ser respeitada e que Deus vai cobrar a liderança, até mesmo quando a liderança não se posiciona. Então, assim, não adianta a gente querer questionar nem dar jeitinho. Não adianta, não. A submissão, ela existe e a gente não pode querer driblar, fazer de conta que não existe. Não, ela existe e é Deus que a colocou ali e glória a Deus por isso. Porque o universo foi feito também com essa submissão, né? Deus, ele tem ordem dos anjos, tem a hierarquia. Então, uma hierarquia, né? Hierarquia, ó. O pai, ele é o chefe da casa, né? A mãe, ela é submissa ao pai. Olha aqui, ó, está debaixo de uma missão. Aí vem os filhos. Aí esses dias eu conversando com o meu mais novo, ele falou, pô, não gostei, então tem que estar ao mais velho, submissa ao mais velho. Porque Deus diz isso. Daniel, acho que é o caçula, né? Ah, não, tem o Thiago, né? Se safou, Dani. Mas é a palavra de Deus que diz que existe essa submissão. Então, os mais velhos, mas em compensação, existem os benefícios também. Existe a responsabilidade que carrega, a autoridade, né, que está ali imposta, né, que Deus ele vai cobrar daquela autoridade, que a autoridade está encarregada de tomar as decisões, mas também existe também os benefícios, as responsabilidades e os benefícios, né, que quem está debaixo de uma submissão também carrega. Hoje eu desfruto de uma autoridade que assumiu de forma plena seu papel, não que ele antes não fosse líder, tá? Mas hoje eu vejo ele desempenhando esse papel com muito mais liberdade do que antes. Antes de eu entender melhor esse papel dele e de eu respeitar melhor esse papel dele. Então, eu hoje desfruto com muita alegria disso, sabe? Quando ele fala para mim, vamos orar, né? Ele me chama para orar. Nossa, como eu fico feliz, gente, como é bom. É uma coisa. Não é? E antes era diferente, né? Era eu que chamava mais vezes. Então, assim, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Isso é bom, sabe? E antes eu orava a Deus pedindo isso, né? Então, assim, porque ele vai dar uma direção em outras coisas no mundo prático. Assim, qual o problema? Qual o problema? Ele me pergunta, o que você acha? Aí, se eu discordo, ele acha aquilo... Então, amém. É ele que vai prestar conta dele. Se der errado, eu dei minha opinião. Exatamente. É por isso que, assim... eu já avisei, né? Tem os benefícios. Não pode dizer, ele já fez o curso radical, casado para sempre, casamento radical, não pode dizer, eu te avisei. Antes do curso pode, eu te avisei. Mas depois não pode, não. Pode não. Tem irmãs que não entendem, né? As pessoas têm que entender. Teve uma que falou assim, mas eu não concordo. Eu falei, então, minha filha, rasga a página da sua Bíblia. Vou fazer o quê? Pega lá e rasga. Por aí. Na sua Bíblia não pode ter. Aí a gente respeita, porque é difícil. Porque, às vezes, meu amor, para umas... tá tão no sangue, ele tá tão entranhado ali na vida da pessoa. O que ela viveu? O que ela viveu na infância, no casamento? A gente não sabe. Existem relacionamentos abusivos, né, tóxicos, que aí a pessoa mistura as estações. Aí é só uma cura interior para ajudar a pessoa a discernir as coisas.
É verdade. Enquanto você estava falando, Renata, eu vi que a nossa professora do Casados para Sempre entrou aqui e estava acompanhando. Meu Deus, você era avaliada também. É verdade. E uma das coisas que nós aprendemos com eles, né, foi quando você estava falando sobre a gente não está vendo a mudança no homem, mas a gente continua acreditando que foi essa parte do visão de fé e confiança, falou muito no coração, demais, porque às vezes a fé não é baseada naquilo que a gente vê, né? É pela fé mesmo, não é baseada naquilo que a gente está vendo. Então, às vezes, o marido ainda não está daquela maneira que nós gostaríamos que ele estivesse, mas o nosso papel não é ficar criticando, não é ficar falando, eu te avisei quando alguma coisa está errada, ou ficar murmurando sobre alguma questão, eu queria que você fizesse isso, eu queria que você mudasse, Isso só enche a cabeça da pessoa, só atrapalha mais ainda. O nosso papel, tanto do homem quanto da mulher, que pode ser ao contrário também, né? Tem casos que é ao contrário também. O nosso papel é orar. Nosso papel é acreditar, o nosso papel é mudar, nós mesmos, né? Mudarmos as nossas atitudes. E com isso o outro vai mudando também, o Senhor vai cumprindo o propósito, vai dando tudo certo, né? É verdade, eu amo essa lição. A live tá gravada, né? Quando você fala, te avisei, né? Olha, você falou na live, tá? Muito bom, muito bom. Mas deixa eu te perguntar, nessa caminhada que vocês estão de professores, de líderes, né, de casais, uma dúvida minha, para no coração, que é qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo em relação a casais? Qual é o maior motivo de separação? É divórcio, é dinheiro, é traição? Cara, diálogo? O que vocês já conseguiram identificar isso aí, esse termômetro, vamos dizer assim? A maior dificuldade hoje que a gente tem ficado com acompanhamento de casais é exatamente o que eu falei no início da live. A comunicação entre o casal, né? Quando não há comunicação, não há diálogo, não há interação, né? É muito bom você chegar em casa e perguntar, meu amor, como é que foi seu dia? Né? Ou o contrário, meu amor, seu dia como é que foi? Filho, como é que foi seu dia no colégio? Né? Como é que tá as coisas? Como é que foi? Fala com o papai, dá atenção ao filho, porque o filho também faz parte do relacionamento do casal. Né? E a esposa hoje, muitas das esposas hoje, elas carecem disso. Como aquilo que eu te falei, os dias de hoje, pelas urgências de resultado, tem embrutecido os homens. Porque o homem sendo o líder, o cabeça, tendo a responsabilidade, o cara, poxa, a família, eu tenho uma esposa que trabalha, mas calma aí, eu sou o líder, eu tenho que dar o meu melhor para poder dar o melhor para minha família. Né? Então, isso muitas das vezes é embrutecido pelas urgências de resultado também do homem. Né? Mas eu não culpo o homem também, porque tem muitas esposas que o Senhor colocou sobre ela sabedoria, mas não estou transferindo a responsabilidade, que o homem também tem a responsabilidade. Eu vejo muitos homens falando assim, tá vendo aí? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica seu lar, né? E a tola destrói. Aí eu já vi homens falar isso, aí eu escuto, eu falo, isso quando não tem um marido que ajude na sabedoria dela. Aí o cara fica bicudo. Mas vai ficar bicudo, porque eu falo. Né? E quando não tem um marido que contribui para a sabedoria dela, que ela venha aflorar, né? Tendo respeito, tendo honra, dando carinho, dando amor, porque a mulher é uma esponja emocional. Né? Quando falta isso na mulher, cara, a mulher se torna uma terra seca. Né? Então, assim, a mulher todos os dias tem que ser regada. Eu sempre falo com os casais no casamento radical tem a parte do sexo, que não tem a parte do sexo no casamento radical, que eu falo, cara, a esposa carece quando está na cozinha, porque a mulher está na cozinha preparando uma jantinha, mas pô, ela gosta de receber um cheiro, um cangote, ela gosta de tomar um apertão, preparar o terreno, dar carinho, dar atenção, a esposa precisa. Eu já testei isso aqui em casa, eu faço direto, o meu fica até mais gostoso. A pitada que faltava. Mas, voltando ao que perguntou, a comunicação hoje é um dos grandes fatores de separação, assim como a parte de acordo. Tem casais que têm 30, 40 anos de casamento e ainda não recebeu as instruções ou a administração de acordo, porque eu tenho certeza que se colocasse ou se aprendesse,
Eu digo para você que a maioria, falando de acordo, muitos casamentos hoje não teria se desfeito. Né? A comunicação e o acordo no dia de hoje, atual de hoje, as estatísticas de IBGE não seriam tão altas. E quando a gente acompanha casal e a gente conversa sobre comunicação e sobre acordo, cara, parece que eles descobriram um tesouro, encontraram um ouro, ganharam na loteria. Porque quando começa a botar em prática, cara, é impressionante como as coisas começam a ir bem. Né? Vamos deixar a Renatinha falar agora. Não, é o que acontece. A gente observa muito, é engraçado porque acontece em muitos lares. Porque hoje em dia a mulher trabalha fora, o homem também, aí a mulher chega tarde em casa, aí vai preparar a janta, cuidar dos filhos, então acaba que cada um vê suas atividades e ficam isolados um do outro, e cada um cuidando de suas tarefas. E aí a mulher fica assoberbada, cheia de tarefas, e o homem não ajuda a mulher, mas aí o homem fica no seu mundinho, desculpa, tá, Daniel? Na sua caixinha. Não pode falar, Deus! Vai cair a live aqui, ó, já. Na sua caixinha. Mas porque assim, esse é comprovado já, né? Mas assim, ele de uma certa forma não desperta para a questão da atenção. E aí, como a gente disse no início, isso aqui rouba a atenção. E isso não é de hoje. Hoje é o celular, né? Há 2 décadas atrás era a televisão, antes era o jornal. O problema que as pessoas não identificam na verdade, somos nós. Nós que não despertamos, que não acordamos para o que realmente é necessário, porque realmente é importante nas nossas vidas. Aí hoje a gente fica com o celular, há 20 anos atrás ocupava a televisão, o jornal, mas não, gente. É nós que temos que acordar e dar atenção devida, sabe? Hoje, quando a gente ministra para os casais lá no curso Casamento Radical, a gente tem um ministro que a gente fala: quanto tempo você não toca na sua esposa, você não olha nos olhos da sua esposa, sabe? Olho no olho, você sente a dor dela, a dor dele também, não é só dela não, é dele também. É comunicação, sabe? É uma comunicação, não é só comunicação. Oi, tudo bom? Bom dia. Não vou falar do ministro do segredo todo, não. Mas na troca de olhar ali, eles choram, eles chegam a chorar. Vou falar. Então deixa que eu falo. Então fala. O que acontece? Nessa ministração de comunicação, lá no final da ministração, a gente bota uma música de louvor de namorado, de Bruna Carla. Fundo, né? E a gente pede para que os casais naquele momento largue tudo, desliga o celular. Não pode se tocar. A comunicação é somente pelo olhar. Então, enquanto eles ficam olhando para o outro, a gente vai ministrando. Pô, olha para tua esposa, quanto tempo tu não olha para ela dessa maneira, cara? Quanto tempo você não Na hora, o cara gela. Você tem noção das lutas que ela passa no trabalho, que ele passa no trabalho, dos sonhos que se frustraram do dia de hoje? A gente vai ministrando, eles começam a chorar. Mas não pode se tocar. Mas quando se toca, amigo, para desgrudar é loucura. Por que eu tô te falando? Quando você começa a falar e ministrar sobre o que ele já não faz, nem o que ela já não faz, desde a época de namoro. Né? A gente começa a ministrar, puxa lá do fundo, coisas que no dia de hoje já não fazem mais devido às urgências de resultado, né? Do nosso trabalho, correria de ministério, cuidar do filho, né? E a gente fala sobre perdão, a gente vai ministrando, cara, é muito forte. É muito forte. Imagina, fica bobo. E a gente fica bobo, porque assim, é lógico que impacta o nosso coração, mas isso reflete também a situação real que acontece nos dias de hoje, que é muito comum. A comunicação está sufocada, estrangulada, literalmente, dentro dos lares. Estrangulada. Assim, as pessoas não se falam mesmo, não sabem como é que está o coração do cônjuge, já chegam assim, sabe? Pouquíssimos são aqueles que chegam assim. Tem uns que vão assim, não, é que eu quero aprender para aplicar. Somos líderes de casais lá da minha igreja, são alguns que são assim.
Mas em sua maior parte dos casais que vão, né, nos cursos são casais realmente que estão precisando de ajuda. E incrível que pareça, toda formatura, a gente pede para que um casal, ou os casais, né, dê um testemunho de qual que mais impactou ele, cara. Eu vou dizer para você, se eu estiver errado, você me corrige. 80% a 90% é a comunicação ou é a acordo. Ou é a comunicação. Na última formatura do Casados para Sempre, todos os casais falaram de acordo. Só um falou de sexo, mas é porque era sanhadinho. Ela não tá. Mas ela não entra no Instagram, não. Ela tá cara, quando nós perguntamos aos casais, mas aí não fica aquele copia e cola, não. Cada um tinha um testemunho diferente do outro sobre a comunicação. A última foi acordo, né? O acordo, cara, mas foi muito forte. Então você vê que a nossa estatística, né, do curso, de várias turmas que a gente tem formado, você vê que 80% a 90% é comunicação e acordo. Né? É onde deve ser tratado. E tem a ver com a comunicação. Uma coisa tem sinergia com a outra, né? É verdade. Faz toda a diferença. Forte, hein? Muito, muito forte. Forte. Eu tava achando que ia ser traição, que era dinheiro, que era... Não. Que era uma coisa mais... Jurava essa também. Parte aí, Daniel, essa parte daí, só encontro com Deus que revela. Tem casos também, tem casos. Mas é muito esporádico, porque nem todo mundo está aberto para poder abrir seu coração. Ninguém tem confiança, é questão de confiança. Né? Alguns casos, sim. Infelizmente, o que tem acontecido também nos dias atuais, a gente fala isso com tristeza, são casos de homossexualismo também, porque assim, a gente acaba, infelizmente, indo também para esse lado. Então, nos dias atuais isso também tem acontecido, até inclusive no meio evangélico, a gente fala isso com muito peso no coração e tristeza. É muito triste. Mas voltando para essa parte em relação à traição, que nós tivemos algumas questões em relação a isso, né, de pessoas, de perguntas, pessoas... Bora pro encontro, Ana falou isso aí, meu povo. Bora pro encontro. O encontro é tremendo, gente. O encontro é incrível. O encontro estaremos lá agora em agosto, né? 12, 13, 14. 12, 13, 14 de agosto vamos estar lá ministrando também. Amém. Falando a respeito dessa parte de traição, é possível restaurar um casamento depois de uma traição? Como que vocês lidam com essa dor? Quando está em Cristo Jesus, todas as coisas são possíveis. Amém. Porque tudo é possível que crê. Né? Então, eu creio muito que o Senhor, né, é o único que tem o poder sobre nossas vidas de curar todas as feridas, limpar todas as nossas imundícies do passado e fazer coisas novas na nossa vida, como a Bíblia nos garante. Né? Por isso que ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É por isso que ele fala que a nossa casa, né, depois do tempo da vergonha, nós teremos dupla honra. Por que ele fala depois da vergonha, te darei dupla honra? Você vai vendo aí, porque nós servimos um Deus que primeiro ele adora recomeçar tudo que ele faz. E principalmente na vida das pessoas. Tá lembrado daquela passagem daquela mulher que foi pega em adultério? Segundo diz a lei de Moisés era naquela época, era a mulher, ou qualquer pessoa que era pega em adultério, era para que você fosse apedrejado. E assim, o Senhor deixou várias mensagens através daquela passagem, principalmente que ele, sendo Deus, ele não julgou aquela mulher. E ele, com toda a sabedoria do mundo, ele perguntou, aquele que nunca pecou, que ataca a primeira pedra. E a Bíblia relata que as pessoas foram largando as pedras, né? Tanto dos mais velhos, começaram pelos mais velhos, né? Até os mais novos. E conjecturando aquela passagem, eu sempre gosto de ministrar, eu fico imaginando, você imagina, se uma multidão vai te atacar pedra, qual é a tua reação como ser humano? Fazer assim, se proteger. Você sabendo que vai morrer de todas as formas, para poder diminuir a dor, a primeira coisa que você protege é a cabeça. Então, eu imaginando aquela cena, que quando eu fico lendo, eu fico inspirado,
eu fico imaginando o Senhor se aproximando dela após o Senhor ter perguntado para aquela multidão: cadê os seus aquele que nunca pecou, que até a primeira pedra, aquele pessoal sumiu. Eu creio que as pedras ficaram tudo no chão, sumiram aquela multidão, os fariseus e todo mundo, porque eles queriam motivo para pegar Jesus, não era a mulher que foi pega em adultério. E naquele momento ali, você imagina só aquela mulher protegendo o rosto, se aproxima o grandão da Galileia, e aquela mulher sente aquela presença, e aí eu fico imaginando aquela mulher olhar para cima, não entender nada, não ver mais ninguém, né? E o Senhor fala para ela assim: cadê os seus acusadores? Aí aquilo é muito forte, porque aquela mulher, ela pergunta ao Senhor: como eu faço para te seguir, para perdoar meus pecados? Eu sou impura, eu sou indigna. E ele, com toda a sabedoria do mundo e amor, que o Senhor deixou muita mensagem de amor, né? Vá e não peque mais. Eu creio que o Senhor, ele fez um risco, falou: ó, daqui para trás, eu já nem me lembro mais, eu li no abismo do esquecimento, mas daqui para frente eu começo a escrever uma nova história na tua vida. Né? Então é muito forte, porque aquela mulher, ela foi perdoada dos pecados dela ali. Então, assim, quando a gente fala de adultério, isso ainda é um tabu para a sociedade atual. Quando a gente fala de adultério, o machismo se aflora, né? Os machões, os valentões, mas a gente vive numa sociedade machista, que quando é o contrário, os impactos são menores do homem para com a mulher, mas quando é da mulher para o homem, cara, os impactos são gigantescos. Né? Ainda há um tabu, mas quando a gente vem para a palavra, a gente conhece que o Senhor perdoa todos os nossos pecados, e aquele que não perdoar, nós devemos ser ricos em perdoar, como Ele perdoou, né? Que todos os nossos pecados foram pagos lá na cruz, né? Cara, quando a gente conhece a palavra, por isso que eu digo que todas as coisas são possíveis ao que crê, porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Quem somos nós para julgar se cônjuge foi pego em adultério, né? Ou vice-versa? Então, há sim esperança, né? Tem como a restituição, a restauração. Eu já vi casamento restaurado, o Senhor, sabe, eu já vi o Senhor não dá só dupla honra, não, eu digo dizer, dá até tripla honra, né? Casais que hoje superaram essa situação, são casamentos mais fortalecidos, são casais que hoje conheço muito, que ministram para casais, cuidam de casais, tem uma história linda, tem um testemunho lindo de superação, né? Superou, passou por cima dessa vergonha, né? E hoje, para a glória e honra do Senhor, tem muitos que hoje, poxa, tem ministrado e salvado família através do seu testemunho. Entendeu? É tipo assim, dizendo para aquelas pessoas pelo qual tinha passado a mesma situação e tem vergonha de confessar, porque o confessar traz cura, como diz lá em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 15. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, quando a gente não confessa, a gente vive numa eterna prisão espiritual. A gente vive aprisionado, a gente fica atrasado, né? Então, quando a gente tem pessoas que têm esse testemunho e que aquela pessoa está passando pelo mesmo processo, às vezes está numa prisão, se envolvendo com outra pessoa, às vezes é uma prisão, irmão. Ela não tem como ela continuar aprisionada quando ela escuta o testemunho de edificação que houve, sim, o Senhor perdoou, o Senhor restaurou, restituiu, deu dupla honra. Você vê a pessoa escutando esse testemunho, cara, eu tenho certeza que aquela pessoa, ela toma uma decisão de se libertar, ela toma uma decisão de confessar, ela toma uma decisão de aceitar o Senhor, é uma decisão arriscada, mas, cara, é libertador, né? Porque o pecado, quando é confessado, ele é libertador. E você fez a pergunta, né? O que fazer com essa dor, né? Foi a pergunta que você fez. Na verdade, é você pegar o seu coração dilacerado, seja o coração de quem pecou, quanto o coração de quem sofreu o ato cometido. Né? Porque é um coração dilacerado, é um coração ferido, magoado, marcado, né? Porque o pecado, ele faz isso, ele mancha, ele traz vergonha, ele traz dor. É você pegar esse coração e entregar para Jesus. Amém. Né? E o que Jesus faz? Ele restaura. E quando ele traz, ele te devolve, ele te dá um novo coração. Um coração temente a ele, um coração limpo, um coração cheio de amor. Então, assim, ele te dá a chance de reescrever a sua história.
Então, o que a gente faz com a dor é isso. A gente pega o nosso coração e entrega para Jesus no estado que estiver. Então, assim, eu falo, deixa aqui para os casais que estão ouvindo ou que venham a ouvir essa live, não sei se vai ficar gravada. Vocês estão vivendo isso nesse momento, entrega seu coração para Jesus. A gente pouco antes falou a respeito da lição, visão de fé e confiança. Talvez hoje possa estar nesse estágio. A gente possa estar nesse estágio vivendo ainda a restauração e não viu nada ainda de cura, né? Não viu nada ainda de transformação. Pega esse coração dilacerado, destruído, magoado, marcado tanto pelo pecado quanto pela dor, entrega na mão de Jesus. Tenha fé no Senhor, que pode todas as coisas. Tenho certeza, não tenho dúvida não, tenho certeza. É a fé certa, garantida, de que Ele vai fazer essa restauração. Ele vai transformar tudo novo, tudo novo. Ele tem uma nova história, uma linda e nova história para escrever na vida de cada um daquele que põe sua confiança nele. Amém. 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 Forte, hein? Forte, hein? Então você que está aí passando por seus problemas, né? Conhece alguém que está passando por esse tipo de problema? É verdade. Mande essa live para essa pessoa. Você que está passando, se acalma no Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A dificuldade de vida, cada um tem a sua dificuldade, né? Talvez a sua dificuldade seja no seu casamento, talvez a sua dificuldade seja na sua empresa, no seu negócio. A gente não sabe aonde é a sua dificuldade, né? Mas com certeza o Senhor, Ele pode, em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as situações. É difícil, não é fácil, mas é possível. Com o tempo a gente aprende que é possível, né? É difícil, mas é possível. No nome de Jesus. Ô Daniel, digo mais. O Evangelho é o suficiente. O Evangelho é suficiente para todas as coisas. Amém. Quando a gente fala de Evangelho, está falando de Cristo. A gente não está falando de religião. Eu estou falando de Evangelho. O Evangelho é Cristo. Amém. A gente, na igreja, na última formatura do casal de passeio na igreja, eu não vou falar nome. Tinha um casal que está passando por dificuldades. E essa ministração que eu falei de João, de Caná da Galileia, eu falei de princípios, né? Eu falei de princípio de todas as coisas, quando começa a namorar, se noiva, né? Sonhos, né? Que são princípios. Começa lá em Gênesis. Aí o Senhor me inspirou para levar para os princípios da palavra, que é a partir de Efésios 21. E eu cheguei no casamento que é em Caná da Galileia. E esse casal estava separado. E nós pedimos a ele, cara, tenta pela última vez, assim, nem que vocês façam o caso, depois do casado para sempre, vocês veem o que é melhor para vocês. Mas se permita a oportunidade de o Senhor ministrar no coração de vocês. E na primeira aula, fazendo um breve resumo, terminou a aula, a primeira aula do Casados para Sempre se chama Aliança. Rapaz, quando terminou a aula, aquele homem parecia que ia ficar de tanto chorar e ninguém entendeu nada. E aí eu pedi para que outros casais, como já havia orado, já feito a oração final, saíssem da sala e fiquei com eles. E a ministração de aliança foi muito forte. E essa ministração de aliança acabou gerando, sabe o quê? Ele aceitando o Senhor, que ele não era evangélico. Que bem assim. Ela já havia aceitado, só que como no último culto não havia sido feito o apelo, ela aceitou Jesus ali. E eles deram um breve testemunho. Enquanto você ministrava, quando eu olhei para ele do lado dele, que eu estava sentado do lado dele, contrariado, ele falou assim, eu estou me vendo lá. E o que ela tinha para falar com ele quando ela virou para ele? É a mesma coisa que eu ia te falar, estamos vendo nós dois lá em cima ministrando. Então você vê que ali o Senhor já estava agindo, porque antes, quando ele falou, era o que ela ia falar com ele quando ela se virou para ele. E você via, aí eu percebi com o time, eu falei, ó, o Senhor está nisso. Eu já percebi tudo, Espírito Santo, eu já entendi já o propósito. Aí veio outras aulas do curso que é muito forte, de ministração de Casados para Sempre, que vocês fizeram.
E amanhã nós vamos ministrar sobre perdão. Só que no sábado agora, escuta essa, no sábado agora, no nosso grupo de WhatsApp dessa turma, quando eu e a Renata estávamos chegando em casa da avó dela, do aniversário da mãe, a Renata tônica, desesperada, não sabia o que falar para mim. Olha o celular. Os dois com a mão dada, os dois, sabe o que eles fizeram? Recolocaram a aliança de novo. Ah, meu Deus, glória a Deus, que coisa linda. E aí eu falei, meu Deus, e olha que nem chegou a aula de perdão, que a aula de perdão, para mim, é uma aula-chave. Vai quebrar tudo. Aí eu falei, Senhor, nos ajuda, porque sem ti nada podemos fazer, literalmente. Mas nessa aula, entra com providência a nosso favor e faça conforme, como sempre foi na nossa vida, o teu querer mais do que nunca. Porque ali eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer nessa aula. Mas por que eu falei isso tudo? Porque eu acho que houve um caso de deslealdade. Mas, irmão, vou te falar, o evangelho é o suficiente. O evangelho pode todas as coisas. Ele cura, ele salva, ele restaura, ele restitui. Ele faz tudo velho se tornar novo. A velha aliança é restaurada de uma forma melhor do que a da primeira. Né? E assim, cara, Deus tem me inspirado muito através desse casal, com muitas ideias. Eu não posso revelar aqui. Vocês me conhecem da outra congregação, eu sou muito... Desde quando o Senhor restaurou a minha casa, há 11 anos atrás, desde aquele encontro que foi tremendo em nossas vidas, a minha vida tem sido... Não sei se vocês já viram aquele filme Até o Último Homem. Não sei se vocês viram esse filme, anota aí, vocês parem para ver. Até o Último Homem. É um filme evangélico. Soldado. E quando eu vi aquele filme, eu falei, cara, eu não faço nada pelo reino. Eu preciso fazer mais. Então, irmão, quando a gente vê essas histórias assim sendo restituídas, restauradas, como lá um casal lá de Belfort Roxo, que o Senhor restaurou aquele casamento, simplesmente por causa de uma coisa que a Deise falou no início da nossa live, atitude. Nós, irmãos, eu digo nós, sem julgar ninguém, precisamos ter mais atitude de fazer a obra do Senhor. Precisamos agir mais, falar menos. Né? Precisamos tirar daqui aquilo que o Senhor colocou aqui. Porque daqui vem para cá e daqui tem que produzir resultado. Porque eu falo que nós somos eternos. Nós, quando estamos em Cristo, como temos ministério, nós somos os projetores do Senhor. Já viu aqueles projetores da igreja? Ele só funciona para se tiver um computador, concorda? E quem é o nosso computador? Quem somos guiados pelo Espírito? Quem que nos dá a direção? Porque a Bíblia diz em Filipenses, tanto querer como efetuar, pertence a quem? Ao Senhor. Então, quando a gente projeta sonhos, coisas que veio aqui, caiu aqui, eu falo, Senhor, me confirma que é a tua vontade. E quando eu passei a perceber esse time, eu falei, e as coisas começaram a dar certo através da minha ação e atitude, eu falo. E quando dá certo no final, que é o resultado final, eu falo, era o Senhor, o tempo todo, falando o que queria que eu fizesse. A gente tem que estar ligado aos sinais. Nós somos os projetores do Senhor, a gente tem que estar ligado com os sinais. Quando cai aqui e te traz paz, é o Senhor te dando a direção. A gente tem que estar ligado aos sinais. Porque o Senhor ele não olha pelo que a gente fala. Porque antes de falar, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Ele não está preocupado com o que você pensa. Porque antes de pensar, ele já sabe o que você está pensando. Antes mesmo de você pensar. Mas uma coisa que ele fala muito, através disso aqui, é o que está aqui, ó, no coração, nos corações. Ele é apaixonado por isso aqui. Ó. A nossa arca é aqui, o nosso coração que está protegido. Ó. Ele adora o coração, ele sonda nossos corações, que a Bíblia nos garante, ele sonda as verdadeiras intenções do nosso coração. E quais são as verdadeiras intenções do nosso coração? Ele sabe. Ele sabe quais são. Não adianta contar história, não adianta contar o que não vive, não adianta viver no evangelho de mentira que faz de conta, do oba-oba, não. Ele sabe o que está no seu coração. Então ele sonda o nosso coração e ele nos conhece. O que é mais forte, ele nos conhece. Então, irmão, o ministério meu da Renata, em 11 anos,
Deus fez tanta coisa, mas tanta coisa, que daria um livro. Mas as coisas, até mesmo, eu falo que às vezes ela foi nos confiar do ministério sem antes mesmo saber isso aqui, de cor e salteado, não sabia. E o Senhor, através por graça e misericórdia, graça, porque a gente fazia com amor e fazia com amor. O Senhor fez. Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido, Wagner. Vocês começaram. Como é que foi? O que acontece? A gente teve um probleminha no início, assim, nossa, vamos começar a gravar a live, mas vocês são quem? Vamos começar a falar de negócio, mas vocês são quem? Vamos começar a fazer as coisas, mas vocês são quem? Então a gente teve, não ataque de fora, mas o nosso maior ataque não foi de fora. Nosso maior ataque foi de nós mesmos, de achar capaz de fazer algo que a gente não é nada e como que a gente vai começar a fazer alguma coisa. Quando vocês começaram nesse projeto, vamos dizer assim, de casais, como é que foi? Teve essa questão também de vocês vão fazer, mas como é que vocês vão, o que vocês vão dar se vocês não tem nada, ou vocês já estavam prontos? Como é que foi esse pontapé do negócio? Né? Como é que foi assim? A gente foi muito insistente, Deus usou muito pessoas de fora para falar com a gente. Deus empurrou o convidado para a live, Deus empurrou de pessoas falando o que tinha que fazer. Se fosse depender da gente, muita coisa não tinha acontecido. Mas como o Senhor é bom, as coisas aconteceram. E a gente está aqui. Amém? E com vocês, como é que foi? A gente perdeu o nosso. Porque a gente foi meio que empurrado da mesma forma. A gente pegou o ônibus andando. E já viu o ônibus que você tem que pular para poder pegar e segurar, senão tu não pega? Foi dessa forma. O nosso pastor, na época, né, o pastor Fábio Castro, ele nos confiava as células. Né? Não, vocês vão fazer as células. E nos treinava. Fazia conosco primeiro e depois foi nos colocando para fazer a célula. E depois começamos o marketing, o Ministério da Aliança de Casais, com os casais. Eles começaram fazendo primeiro, nos ensinando, e depois nos colocou, né, amor? É que assim, o que acontece, nos Daniel? Vão, vocês conseguem, vocês podem. Ô, Daniel, sabe o que acontece, Daniel? Sabe o que acontece? Houve um investimento sobre a nossa vida. O resumo disso é investimento. Né? Quando tem pessoas dispostas a investir em nossas vidas, em querer acreditar, né, nas nossas vidas, que através do nosso testemunho, através da nossa experiência de vida, aliado ao conhecimento do Evangelho, poderíamos sim direção de Deus. Com certeza. O pastor Fábio, ele tinha a direção de Deus. As coisas na nossa vida começaram a acontecer porque houve investimento. Então, quando houve investimento da parte do pastor Fábio, eu vou te falar, eu não acreditava. Eu, líder de casais, que isso, pastor? Eu não conheço nem a Bíblia. Ele, não, amado, eu vou estar junto com você. Vamos. E a gente com medo danado. E a gente, aí sabe o que aconteceu? Acaba criando um efeito colateral. O que é efeito colateral? Buscar mais. Porque isso nos remete à responsabilidade de buscar mais. Calma aí, mas eu não sei como fazer. Eu não posso, naquele momento ali, eu me agarrei àquela passagem de Jeremias, do capítulo 1, verso 5, mas eu não passo de um menino. Eu não sei falar. Ezequiel também, né? Tem uma passagem de Ezequiel também, que ele também não sabia falar a palavra de Deus, então o senhor botou... mas era gato, não sabia falar, então... Exatamente, eu me sentia assim, eu falei, gente... Chegava na célula com aquele monte de casais, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Irmão, a gente se preparava uma semana, mas, sabe, nosso coração batia mais forte do que... Porque a gente estava conhecendo o Evangelho. Mas isso nos remetia, que era o Senhor querendo fazer o quê? Subir o nosso nível. E para subir o nível, a gente tem que buscar muito, cavar mais. E quanto mais a gente cavava, a gente ficava maravilhado com estava conhecendo a Bíblia. E não era somente a responsabilidade, mas o amor em querer fazer. No início, assim, a gente fez com medo, acreditando que não podia. Mas acho que teve um momento que teve uma virada de chave, onde a gente identificou que era aquilo a nossa paixão. Nossa, acho que teve esse momento que a gente virou aquela chave e falou, caramba, acho que é isso aqui que é o nosso chamado.
sabe? Então, assim, foi lá com eles, nos preparando, né, cuidando da gente, e louvamos a Deus por isso, né, porque essa virada de chave, essa identificação desse ministério, né, foi lá, e quando identificamos, buscamos nos preparar mais, fazer o curso Casados para Sempre, quando começamos a fazer o curso, fizemos encontros de casais, fizemos outros cursos também, lendo livros também, aí tem um processo de preparação, né? Não só ele nos preparando, mas a gente também buscando na Bíblia, buscando livros, buscando no Senhor, sabe? E, como ele falou, né, com o carro andando, cuidando de casais, né? O Senhor enviava pessoas pra gente. E foi dessa forma, Daniel, que começou o nosso ministério de casais, na Igreja Mais, que vocês conhecem um pouco, muito a nossa história, não é pouco, não, conhecem muito. É verdade. Vocês conhecem de início, né, Oleide? Quantos anos a gente se conhece? Um pouquinho. Tem bastante tempo, não sei nem dizer quanto tempo. O Daniel, então, mais tempo ainda, né? Conhece ele? Com certeza. Muito mais. Com certeza. Pelo menos eu ouvi falar, com certeza. Então, assim, houve investimento espiritual. Nossa, Daniel é nosso irmão na fé, né? Houve um investimento não somente espiritual da parte do pastor, mas lá no início, no princípio, houve um amor de uma mãezinha chamada Joelma. Eita glória! Né? Houve um investimento lá atrás do Roberto Lacerda, que foi muito usado por Deus no momento mais difícil da minha vida, onde eu fiquei enrolando para dar ficha preenchida de encontro com Deus. Quando ele foi muito usado pelo Espírito Santo, ele me chamou na sala dele, aquele jeitão sério dele, que ele é um homem sério. Amado, faz o seguinte, cadê aquela ficha? Deve estar, a gente estava praticamente separado. Aquela ficha que eu te dei tá onde? Pô, tá vendo? Deve estar na fundo da tua bolsa. Eu falei, como é que esse homem sabe que tá aqui? Desde quando ele me deu, eu botei na bolsa, ficou. Cara, com muita vergonha, tirei a ficha do encontro, todo amassado. Aí ele tá vendo aí, sabe o que é isso aí? É uma vida que tá jogando fora, porque essa ficha aí são limitadas as vagas, e você está jogando fora uma vida, que é onde poderia estar sendo restaurada, e você fez com essa vida, sabe o quê? Você amassou, deixou no fundo. Rapaz, faz o seguinte, amado, me devolve a ficha. Com muita tranquilidade, sem ignorância, mas muito sério. Me devolve a ficha porque tem vidas que estão precisando dessa ficha. Rapaz, naquela hora ali mesmo, eu não tinha dinheiro, preenchi, sem ela saber. Fui lá, peguei um vale com o meu gerente, ele autorizou, paguei o encontro. Aí ele, mas vem cá, tá me pagando, sua esposa não tá nem sabendo, não, isso aí eu resolvo, mas eu vou nesse encontro. E ela foi achando que era encontro de casais. Atitude. Porque às vezes o homem precisa de um impacto emocional para poder tomar atitude, né? Então, teve pessoas que tomaram conta da gente lá atrás, não deram colo. Né? A sua mãe, a pastora Joelma, por nós sem nem nos conhecer. Tivemos também a parte do Del e Betânia. Né? Logo depois do encontro, eles nos abraçaram, daí dormimos na casa dele na noite, que a gente nem conhecia ele, mas pelo amor que ele fez pela gente, nos deram colo também. Então é muita gratidão a muitas pessoas que naquele momento mais difícil do nosso casamento nos ajudaram a edificar nossos muros. Edificar os muros a tijolo. Cada um foi pegando tijolo, foi passando na argamassa e foi edificando. Todo mundo naquele processo foi importante. Todo mundo. E quando chegou a edificação, os muros ainda estavam meio frescos, o Senhor falou, eu vou usar esse casal. E aí usou o pastor para nos capacitar, para nos discipular, né? E a gente também teve que cavar muito para aprender por nossa conta própria mesmo, para aprender o evangelho, através de pregações, aprender o que queria dizer, de repente, algumas palavras aqui, algumas passagens que a gente não compreendia nos anos espirituais. E até hoje a gente continua aprendendo. E através da nossa busca, cavando mesmo na rocha, cavando na palavra, literalmente, a gente foi criando caixa. Foi criando mais segurança através do evangelho, através do conhecimento, né? Então, assim, foi muito bom nessa época aí, que teve muitas pessoas que nos ajudaram a edificar os muros como Neemias, edificaram. Muito. Então, eu estou falando de Del e Betânia, de pastora Joelma e Roberto, o pastor Roberto, mas teve outras pessoas também que foram muito mais importantes também em oração,
né? Eu não posso falar só deles, que tem outras pessoas que nos abraçaram, deram colo, acompanharam, choravam com a gente, né? Tivemos JB, Adriana, né? Pessoas da antiga, né? Então, assim, é importante o acompanhamento para todo casal, e não digo só casal, qualquer vida, o acompanhamento. Né? As pessoas aceitam Jesus, mas aí às vezes não sabe se é emoção, é preciso de um abraço, um acompanhamento, um discipulado forte da Bíblia, da palavra, levar ela para aula de batismo, para entender a importância do batismo, tanto no casamento como na vida individual. E nós tivemos esse cuidado. E hoje, irmão, pasme, tem lugares que não tem isso. É verdade, com certeza. Eu assisto muito o pastor José Gonçalves, né? Ele é maravilhoso. E Ministério de Famílias. Todo dia que ele faz live, todo dia eu estou orando para acompanhar. E ele chama isso daí de rede de apoio. Ele fala que todo mundo deveria ter a sua rede de apoio, né? É fundamental. É todo mundo olhando o seu umbigo, cada um preocupado com os seus problemas individuais, né? A comunhão, ela não deve se restringir a 4 paredes nos domingos. A comunhão, ela tem que ser fora da igreja. Tem que ser na casa do irmão, levando louvor, levando a palavra. Chegar na casa do Daniel e da Deise, ei, tudo bom? Estou com violão aqui, vamos fazer um louvor. Né? Então, assim, não tem mais isso. Né? Não existe mais isso. Células. A gente vê hoje um evangelho só dentro de 4 paredes, né? Por fora, cada um com seus problemas, ou seja, cada um por tudo por tudo, né? Pode falar, Deise. Não, a gente fica muito feliz que vocês continuaram. Vocês aceitaram esse desafio do início, né? Nas nossas lives sempre tem um ponto que a gente conversa, né? As pessoas falam sobre isso, que não queriam tal coisa, não ia acontecer tal coisa, e aí em um determinado momento acontece. O do nada acontece, né? Tipo, vai, Renato, vocês conseguem ficar naquela insistência, conversa aqui, conversa lá, e aí, bom, hoje já estão aí líder, mas ninguém vê que lá atrás vocês suaram, não tinha, né? Não tinha palavra, não tinha entendimento, não tinha mesmo oratória, não sabia nem o que fazer, mas foram buscando, foram aprendendo, né? O legal é isso, que você não sabe, que você busca aprender o que você não sabe. E diferente de você assim, eu não sei, eu não vou fazer, então deixa a oportunidade passar. Me lembrei agora, quando eu comecei na locução, de locutor, eu estou aqui há 6 anos, né? A oportunidade que Deus me deu incrível, eu não tinha profissão nenhuma. E aí um cara do nada, eu fui almoçar e a pessoa do nada me perguntou se eu não conhecia um locutor. E aí eu falei assim, bom, aquilo ali eu posso fazer. E ele falou assim, você tem equipamento? Eu não. Você sabe fazer? Também não. Você sabe fazer como? Não, mas aquilo ali eu sei fazer, esquerda da cabeça não. Se você me der a vaga, eu vou pra dentro. Aí ele meio desconfiado, não tinha um contrato, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Eu podia começar na segunda e ir embora na terça. Vamos dizer assim, né? Fiz investimento alto de R$2.000 para comprar todo o equipamento necessário. Comecei e estou até hoje. Então, assim, vem a preocupação do medo, mas a gente não pode também desistir. Eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu ia dar o meu melhor, né? Não era o perfeito, não era um profissional da área, mas estava disposto a fazer o possível para poder aprender a profissão que eu nem entendia que dali ia surgir alguma coisa. Eu só queria só resolver o problema momentaneamente. Acabou resolvendo o problema momentaneamente e o futuro também, né? Graças a Deus. Então, assim, às vezes a gente aparece uma oportunidade pra gente, né? E a gente recusa com medo, né? Da oportunidade. Então, você está assistindo aí essa live, pega essa inspiração aí, independente do que venha na sua mão, né? Você possa ir no nome de Jesus. Me ajuda a lembrar aí daquele versículo que veio o Senhor e deu os talentos, né, para cada um, e aí um tinha 5, outro tinha 3, outro tinha 1, né? E tinha aquele outro, né? E aí teve umzinho que, Senhor, esse umzinho que eu guardei, que eu não sabia o que fazer, fiquei com medo de gastar. E aí até aquele umzinho que ele tinha, ele perdeu. Então, se você tem o seu umzinho, gaste esse umzinho no nome de Jesus. Eu até digo que em Marcos 16, ele diz assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? É assim o Senhor falando, ele deixa praticamente uma direção,
né? Porque pregar o evangelho, tem pessoas que acham que não tem ministério. Ah, não sou diácono, não vou pregar. Eu não sou diácono, também não vou levar a palavra. Ah, não sou diácono, não sou presbítero, não sou apóstolo. E o ID do Senhor, fica onde? Tem pessoas que se limitam a título de ministério, mas não é isso que o Senhor está dizendo na palavra dele. Ele não fala, ide os apóstolos, ide somente os profetas, ide somente os pastores. Não, ele fala, ide pregando o evangelho a toda criatura. Né? Então, o ide está para todo mundo. Só que assim, ministério não. Ministério o Senhor determinou para alguns. Mas isso não deve limitar a pessoa de levar a palavra do Senhor, de falar da palavra do Senhor, né? Porque o ide é para todos. Porque lá, eu até estou com a Bíblia aqui, que diz lá em Coríntios, no capítulo 12, a partir do 28 a 29, diz assim na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar para profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres. Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm o dom de administração, e os que falam diversas línguas. Então, assim, o ministério não está para todos. Agora, o ID, sim, está para todos. Porque eu vejo muitas pessoas, e conheço irmãos, que não é apóstolo, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é evangelista. E vou te falar, já salvou tantas vidas através da palavra ministrada do que muito pastor de altar com congregação gigante. Dá para entender, irmão? Eu conheço muitos irmãos que não têm ministério, que pregam o evangelho e salva vidas. Que continua através do amor do evangelho, através do amor que tem em Jesus, porque a nossa visão tem que se amar com a visão de Jesus. E quando a gente ama com a visão dele, cara, não é o derramar do azeite na sua cabeça, ou a sua posição na igreja não vai fazer diferença nenhuma. O Daniel também está falando na questão dos talentos, né? Para a gente não enterrar nossos talentos. Porque talento Deus dá para todos também. Não tem só uns dons de talento. Talentos vão dar para todos. Alguns vão receber a mais. Mas eu creio também que Deus ele confia aqueles que ele sabe. Mas só que aquele que só recebe um, mas enterra, é porque na verdade ele não está entendendo bem quem é o Senhor dele. Porque ele está tendo medo, por quê? Porque ele não conhece o Deus dele. Né? Porque quando a gente conhece o nosso Deus, a gente sabe que ele é bom, que ele é um Deus maravilhoso, que a gente não tem que ter medo de Deus. Né? Pelo contrário, a gente deve confiar em Deus e jamais enterrar os talentos. E jamais enterrar os talentos. Pelo contrário, a gente tem que usar os nossos talentos para produzir mais. Se ele tivesse investido, ele teria multiplicado os talentos dele, que foi o que os demais fizeram. Né? Os demais investiram os talentos e multiplicou. Né? Então, não importa a quantidade de talentos, importa o que cada um fará com os talentos que receber. Então, assim, isso aí fica para a gente. Aí traz aí para que área? Será que é só na igreja? Não, é para a nossa vida também e aqui no mundo, né? Naquilo que a gente vai trabalhar, naquilo que a gente vai empenhar o nosso esforço, o nosso braço, a força do nosso braço para trazer o nosso pão de cada dia também. Sabe, não enterre seus talentos, não põe aí em prática. O Daniel ele teve uma atitude, sabe? Ele viu uma oportunidade e voltamos à palavra, acho que a palavra do dia é atitude, hein? A gente pode nomear atitude. Porque ele viu uma oportunidade, ele teve uma atitude, ele investiu. Ele não só pegou e falou, não, eu vou. Ele investiu e ele acreditou no potencial dele. E olha aí, ele desenvolveu uma carreira a partir daí. E tá aí, desenvolve com excelência. Eu vejo muitas vezes no Facebook. Eu vejo o Facebook dele, Instagram. Todo mundo gosta dele, é um menino muito bom. E assim, eu acredito que ele é bom naquilo que ele faz, mas também ele acredita naquilo que ele faz. Ele não enterrou os talentos dele. E eu acho que isso aí é um ótimo exemplo, Daniel. De parabéns mesmo. E assim, que fica aí de inspiração para cada um de nós, que não devemos enterrar nossos talentos. E acho muito legal
eu vou contar aqui um testemunho também, porque você falou assim, poxa, a gente já está há 10 anos, acho que mais ou menos, né, amor, no ministério, pode arredondar para 10. Eu não acredito que tenha muito tempo, eu acho que ainda estou no início, eu acho que ainda estou aprendendo. Não, estamos bebezinho ainda de ministério. Sem querer aflorar muito, sabe? Sem querer... Exatamente. Literalmente. Porque, assim, esse ano, esses últimos 2, 3 anos, o Senhor ele tem ministrado ao meu coração, porque eu não me sentia capaz. Eu ia porque tinha uma pessoa me impulsionando e falando, vai, e porque o Senhor também confirmava no meu coração, vai. E aí, essa pessoa saiu, né, de cena, e aí vieram, glória a Deus, tem pessoas também nos incentivando, mas a gente não deve também só depender de pessoas. A gente também precisa acreditar, não que a gente precise depender disso, mas é mais do que isso, é mais do que incentivo, é mais do que acreditar. É a gente entender que cada um de nós nasceu por um propósito, sabe? Cada um de nós tem um propósito que nasceu no coração de Deus, que fala também sobre a nossa identidade em Deus, sabe? E de um propósito que Ele tem, um plano que Ele tem para a nossa vida. E aí, quando a gente entende isso, sabe? A gente começa a perceber que cara, Deus é maravilhoso. Eu não faço porque eu quero agradar a Deus, ou melhor, porque eu preciso. Não, eu faço porque eu amo fazer isso. É porque eu sou grata a Deus, sabe? Então, assim, quando eu estou ministrando para os casais, eu falo, nossa, a minha alegria é ver o seu casamento restaurado. Sabe, para glorificar a Deus mesmo de pé e ver esses casais voando. Eu quero que eles sejam líderes de casais também, sabe? Vamos façam discípulos em todas as nações. Essa é a nossa glória, porque a gente quer ver esse brilho no rosto. Esse é o nosso maior desafio, ver eles brilhando. O brilho do Espírito Santo de Deus também. Porque se Deus fez na nossa vida assim, a gente ser merecedor, sabe? A gente identificou isso, sabe? Na nossa vida. O que Deus fez sem a gente merecer, sem a gente ter essa condição, sem a gente ter nada. Quem a gente era? Ninguém, né? E a gente vê isso. Então a gente olha e vê assim, cara, você pode, para ninguém é impossível. Basta você confiar em Deus. Daniel, o ID tá para todos, Daniel. O ID tá para todos. O senhor não tem filho preferido, né? Baixe a atitude. Quando você fala de talento, se for confiado um talento no seu coração com sementes, né? Onde você nem imaginava, de repente, que poderia chegar onde chegou, é porque tu confiou nessa semente, tu tomou posse, tu cuidou, tu regou seus sonhos, porque são sonhos, sementes são sonhos também. Né? Porque essa semente foi semeada no teu coração e você cuidou, tu acreditou, tu treinou, né? Tem uma palavra de incentivo que eu guardo no meu coração até hoje. E ministrou até o pastor Fábio, que ele diz assim, Deus te capacita em oculto para poder te anunciar em público. Né? Ou seja, em oculto, sem mesmo você acreditar, ou então você acreditava, mas pessoas de fora não acreditavam, você acreditou, tomou posse, você investiu em você, e você chegou onde chegou. E ninguém pode falar que foi sorte, isso é atitude. Né? Aquilo que você botou no teu coração, tu acreditou, né? Aquilo que... Tem até uma outra coisa, tem muitas coisas que eu guardo no meu coração, uma coisa que ele ministrou uma vez, falou, aquilo que tu crê altera o que você vê. Né? Então você tomou posse daquilo que você podia ser, e então Deus realizou. Né? Você acreditou em você, eu sou capaz de fazer. Né? Tem até a passagem do provérbio que diz que assim como tu pensa na tua alma, assim tu és. Né? Assim como tu vê, assim tu é. Então quando você olhou para você, você falou assim, poxa, eu posso. Se eu posso, antes de eu falar que eu posso, não, eu quero. Então quando tu quer, amigo, acabou, irmão, ninguém segura. Né? Porque aqui quando confirma aquilo que você quer, rapaz, ninguém segura você. É impossível.
É impossível. Vai atrás da questão que é possível sim, porque todas as coisas são possíveis, né? Com Deus somos imparáveis. Com Deus somos imparáveis. Amém. Pega aí. É, legal. É teu. Amém. Se deixar, a gente tá ficando, né? É. Tá ficando, é um papo tão gostoso, né? Mas, infelizmente, a gente tem que terminar a live. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Na verdade, pedir um conselho ou conselhos que vocês podem dar para um casamento saudável. É forte essa pergunta. Né? Qual é a receita para o casamento saudável? Com vocês, o casamento saudável o casamento saudável, para se tornar saudável, como eu falei no início, cumprir princípios. Quando você cumpre os princípios da palavra do Senhor, e é mais do que cumprir princípios, você coloca em prática e pratica, pode ter certeza que o resultado acontece. Né? Porque para ter um casamento saudável, está aqui, ó. As instruções estão aqui. Amém. Essas são as instruções. Não tem receita de bolo para o casamento saudável. Porque senão não existiria divórcio. Eita. Mas quando você aqui, ó, quando eu aprendi, eu e a Renata, não posso falar pelos outros casais, e nem julgo, mas quando eu comecei a botar em prática isso aqui, em nosso casamento, irmão, os processos e o fardo ficou mais leve, né? E aí, quando eu passei a botar em prática o que a Bíblia diz, não o que os outros acham, porque tem disso. Pessoas pedindo opinião para pessoas, para projetos que não deram certo. O que tem de crente perguntando, pedindo opinião de casamento para projetos que não deram certo, não está no gibi. A gente tem que procurar e perguntar e pedir instruções para quem deu certo. Porque para quem não dá certo, não pode te passar nada, não tem como te passar nada. E a pessoa está pedindo orientação, instrução para pessoas que já passaram por 2, 3, 4 casamentos ou vários relacionamentos. Né? Eu não julgo essas pessoas. Eu julgo aquelas pessoas que conhecem a palavra e continuam acreditando na amiga do trabalho, da faculdade, né? Mas não tem a coragem de sentar e pedir instrução ao pastor, ao líder de casais da sua igreja, pedir orientação, pedir para quem deu certo. Né? Isso também é importante. Né? Você pedir instrução para quem deu certo. E outra coisa, isso aqui, ó. Isso aqui é o suficiente para todo e qualquer casamento saudável. A Bíblia, a palavra, as instruções, está tudo aqui, ó. A gente faz, né, o curso. Existe o curso, vários cursos, né? Vou citar aqui alguns. Casamento Feliz na internet, a gente já fez. Existe o Casados para Sempre, que a gente falou. Casamento Radical, Cordão de 3 Dobras. E uma coisa o nosso pastor fala, e com toda a razão, o pastor Cláudio Bom fala, são casamentos abençoadíssimos, ferramentas poderosíssimas. Mas de nada vai adiantar se não houver prática, se não colocar em prática. E botar em prática, eu acho que é ter atitude, né? Então, é isso que ele falou. A palavra não te dá a direção. Mas assim como na Bíblia fala, né? O homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. O tolo constrói a sua casa sobre a areia. E ali fala que o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que conhece a palavra e as pratica. E o tolo é aquele que não pratica a palavra de Deus. Ali está escrito sobre isso. Então, ponto. Wagner falou, eu só concluí falando isso. Porque é a palavra de Deus em prática. Não é estar com o cabeção cheio. Oh, eu conheço a Bíblia. E não vai adiantar, e não vai mudar nada. É verdade. É isso aí, gente. É uma honra estar com vocês. Você sabe como vocês, amo muito. E o que vocês precisarem da gente, estamos sempre aqui dispostos a ajudar. Amamos muito vocês. Agradecer. A história de vocês é muito linda. Vamos printar aí. Vamos printar. Vai. Abaixa vocês, isso. Foi.
Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por aceitar esse convite, essa live. Meio em cima da hora, né? Correria, né? Essa semana foi muito forte pra gente. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Tem mais papo, mas não tem como se estender muito, né? Então fica muito cansativo. A gente faz outra. A gente marca outra, né? Pode contar com a gente. Amamos o convite, amamos esse tempo de bate-papo aí. Se deixar, a gente continua. Amamos mesmo. Amamos mesmo. Muita honra poder participar desse primeiro bate-papo. Uma alegria enorme pra gente ter sido lembrado aí nesse primeiro papo família. Obrigada mesmo, de coração. Muitos ensinamentos. Obrigada. Conte com a gente, tá? Com certeza, vocês com a gente também. Essa live, ela vai ficar, nós vamos baixar, vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, vamos colocar o link aqui no Instagram, vamos colocar um trechinho também. Caso vocês queiram assistir depois, todo mundo que estava aqui, eu indicar para alguém depois para assistir também, né? É só enviar o link do YouTube que vai estar tudo lá. Tá Pastora bom? Joelma Lacerda comentou aí, te amo, mãezinho do meu coração. Nós amamos vocês também. E amamos todos que comentaram também. Amamos cada um de vocês. Obrigado por vocês participarem também. Tá? Obrigada. Pela ajuda em relação ao som, no início tivemos um pequeno problema, né? Então, graças a você que nos ajudaram também. Obrigado por você que assistiram. Wagner Renato, meu amor. Muito obrigado ao Senhor e vamos encerrar. Obrigadão. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Eu também. Tchau.